Meu nome é Everton Mendonça. Este é o 13º vídeo de uma sequência de videotutoriais que estamos programando um jogo, o Breakout, utilizando Lua e o Corona SDK. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer algumas mensagens para o usuário, como ele ganhou e ele perdeu. Aí a gente vai querer que apareça uma janelinha, o sistema para, porque ele ganhou ou ele perdeu, e aí aparece uma janelinha perguntando se ele quer jogar de novo ou se ele quer, é, ou simplesmente dando parabéns, né? Se quer começar tudo novo, se ele ganhou tudo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente está com um novo problema. Então, como eu disse, nessa arquitetura, toda vez que a gente precisa inserir alguma novidade no código, aí a gente utiliza o mesmo esquema que a gente já estava fazendo antes, que é o esquema de módulos, tá? Então, eu vou criar aqui um novo módulo, certo? Então, eu vou querer fazer uma mensagem, então, local m para mensagem, e vou retornar o meu módulo. Pronto, agora a gente já pode trabalhar nele. Vou criar aqui uma função init para inicializar recebendo o mundo caso eu precise, certo? Então eu vou criar aqui dentro do módulo, vou passar o mundo, uma variável w para passar o mundo, e vou criar uma cena. Nessa fase a gente vai precisar muito dessa cena, tá? Display.newsGroup. Pronto, criei a cena. Agora, da mesma forma como a gente fez as outras vezes, tudo que eu inicio eu tenho que apagar. Então, function m.destroy, e aí eu vou apagar a cena. Remove self é um método. Observe que a gente está usando aqui os dois pontos. E eu vou esvaziar a memória para ter certeza de que não sobrou nada dela. Certo? Pronto. Então, isso aqui é bem simplesinho. Isso aqui é a base do meu módulo. Como eu quero desenhar a janelinha, então eu vou precisar do modo da variável da função render. Vou criar ela, chamar ela e vou criar ela. Que ela vai se preocupar em simplesmente encapsular o código de tudo que é criado nela. E pronto, então aqui eu vou começar a desenhar. Então eu preciso fazer um retângulo, botar uma cor para esse retângulo. Então eu vou colocar aqui como se fosse tela. Display new rect. Pronto, aí eu vou precisar definir a posição inicial e final desse retângulo, certo? A posição inicial e final desse retângulo, ele é o centro da tela, certo? Então eu vou ter a tela, deixa eu pegar aqui o Paint, pronto. Agora eu vou, pronto, esse aqui é o tamanho da tela, certo? Eu já sei que aqui é o centro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma janelinha aqui, tá? Então, o centro da janelinha corresponde ao centro da tela. Facinho, facinho, aqui ó, display, content center x, display, content center y, pronto. Agora, o tamanho dele tem que ser proporcional. Então, da mesma forma que a gente estava trabalhando sempre, então eu vou dividir isso daqui em 10 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, eu vou dividir aqui em 10 partes. E eu também vou dividir aqui em 10 partes. Tá?
Então, eu vou querer o quê? Eu vou querer que seja na parte 1, certo? E aqui a parte 9. Vamos ver aí, a parte 1 e a parte 9. Eu não estou bem lembrado se a parte 1 começa daqui. A gente vai descobrir isso. E nesse lado daqui, eu vou querer aqui, olha. 1, 2, 3. Vamos colocar aqui parte 3. Aí 4, 5, 6, 7. Vai dar aqui no sétimo. Então, essa daqui vai ser a minha proporção. 1, 9 e 3, 7. Tá? Aqui é com base no tamanho da largura. E aqui com base no tamanho da altura. Tá, vamos lá. Então, na largura, eu vou querer a largura do conteúdo da tela. Pronto, peguei a largura do conteúdo da tela e vou multiplicar pela minha proporção. Então, aqui no total tem 10, vai ser 1 sobre 10 e 9 sobre 10. É a minha proporção. Aí você diz assim, vai ser 1, eu não preciso. Mas didaticamente vai ser importante a gente visualizar esse 1. Porque eu sei que multiplicado com isso aqui ia dar a mesma coisa. Mas como eu estou ensinando, então eu vou deixar esse 1 aqui. Então essa daqui é a minha telinha, tá? Aí agora eu vou colocar o título dela. Então eu vou precisar aqui de um título. New text. Pronto. Aí o título que eu vou usar, ele vai ser baseado numa variável que ela não existe, mas que eu vou adicionar ela no futuro. Então, em linguagens fortemente tipadas, isso daí era impossível. Eu não tenho como, depois que criar os objetos, eu não tenho como adicionar atributos nem funções nem métodos a ele. Só que em Lua a gente pode fazer tudo. Eu acho isso extremamente perigoso e não gosto. Mas é como ele está te dando poder e a responsabilidade é sua de fazer ou de usar ou não esse poder. Agora você tem que usar esse poder com responsabilidade, tá? Então, e responsabilidade exige conhecimento para você saber quando e quando não usar. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui então o meu módulo e vou chamar title, que é uma variável que eu não criei ela. Eu vou ainda criar ela no futuro, certo? Então, eu vou adicionar aqui o título e aí eu vou precisar saber onde é que eu vou colocar esse título, certo? Então, o título ele vai ser colocado centralizado aqui, ó, na área da linha 3. Então, content center X, ou seja, ele já vai ficar no meio, e na altura vai ser o content Y multiplicado por 3. Eita, faltou aqui a altura, né? Eu estava prestando atenção, nem esqueci. Então, content aqui, altura multiplicado por 3. Pronto. Certo? Agora temos 1, 2, onde começa o X, onde começa o Y, a largura e a altura. Aqui eu display, pronto, content X, aqui onde ele vai aparecer centralizado no X, e na área 3, 10, certo? Vamos usar Arial, como a gente está sempre usando Arial, e o tamanho dele vai ser 12, 14. Vamos ver se 14 está bom. Pronto. Aí eu vou ter uma mensagem também. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Que vai ser o texto.
E aí eu vou ter um texto. Eu vou botar em português porque existe o atributo text. Então pode ser que dê conflito, aí eu vou colocar o texto. Ou melhor, né? MSG não tem. MSG, mensagem. Pronto, e a mensagem não vai aparecer, vai centralizar também, mas a mensagem ela não vai aparecer na mesma linha que o título, ele vai começar uma linha abaixo. Pronto. Aí agora eu preciso, agora eu tenho, veja só, eu estou usando um atributo que não existe, um outro atributo que não existe, e agora eu preciso de um meio de que, depois que aparece a janelinha, eu tenho que dar um toque nela para ela ir para a próxima cena. Então, para isso, eu vou utilizar uma função que ainda não existe. Então, eu vou chamar aqui o runtime, vou anexar ele, então, qualquer parte da tela, quando eu tocar, né, um add event listener, e eu vou colocar aqui vou colocar um tap, que é o toque, e vou colocar e vou chamar a função. Então, m ponto callback ou next. Next é melhor. Deixa eu ver se já existe next. Tem não. Tem. Já existe next. Então vai ser callback mesmo. Callback é uma função que vai ser chamada assim que terminar de, de tocar. Quando tocar, ele vai e chama. Observe que eu não coloquei, é uma função, mas eu não coloquei o fez parênteses, porque eu estou passando a função que está registrada nesse identificador. Tá? Pronto, então acho que se a gente tem aqui, né, se a gente criou aqui uma função, a gente vai colocar aqui o remover ela. Pronto. Vamos chamar aqui de message. Tá? E agora é aonde é que a gente vai construir essa mensagem, certo? A gente vai voltar aqui para o programa principal e a gente vai chamar aqui uma outra função, para criar uma função, que vai ser a função de transição. Ah, tem também a transição. Deixa eu colocar aqui uma transição legal. Então, vamos colocar m.cena, dois pontos insert. Vamos colocar no meu grupo a tela. O título e a mensagem. Deixa eu ver. Vou colocar aqui em inglês. Para ficar igualzinho. Sendo que esse aqui é um, esse aqui é outro. Esse aqui ele existe apenas nessa área, nesse escopo. E esse título existe em todo o escopo, mas a gente só consegue chamar ele através do M. Então observe que aqui não tem. Aqui não tem. Então eu estou colocando ele. E esse aqui eu estou usando outro, porque ele tem um M ponto na frente. Tá? Da mesma forma com a mensagem. São duas variáveis diferentes. Tá? Não vai confundir não. E agora eu vou colocar uma transição. Então, vou chamar uma transition. Ponto from. Então, a gente vai dizer com quem que a gente vai brincar, né? m.scene. Sim, deixa eu ver. Agora a gente vai configurar os parâmetros, tá? Então, os parâmetros, a gente cria aqui uma tabela.
que a gente vai colocar os parâmetros aqui. O primeiro parâmetro vai ser time. A gente vai trabalhar com milissegundos. Então, a gente vai colocar 500 milissegundos, que é metade de um segundo. E vamos colocar um aumento de tamanho de x de 50% e um aumento de tamanho de y de 50%. Aí a gente vai fazer com que ele cresça, certo? E aí aqui a gente vai dizer transition, ele é igual async, é uma biblioteca que tem as transições. Out Expo, que aí a gente vai fazer com que ele aumente, ele se exponha aumentando assim. E vai ficar exposto aumentando dessa forma, tá? Aí como a gente não colocou x e y, né, ele vai ficar no cantinho, ele vai aumentar até ficar nessas coordenadas, certo? Então essas aqui serão as coordenadas finais dele. Pronto, agora aqui mensagem acho que está pronto. E aqui na função main a gente vai criar uma nova função no módulo que vai ser o alert, que é a janela de alerta, tá? Aí a janela de alerta a gente vai precisar se preocupar com um monte de coisa. Por exemplo, a gente vai precisar da fase, assim, do módulo que estava antes para destruir ele. A gente vai precisar de um título, a gente vai precisar de uma mensagem e a gente vai precisar de uma função callback, que vai chamá-la quando terminar. Então, aqui a gente vai destrói, senão ela vai ficar repetindo, sempre criando a janela, criando novas janelas infinitamente. Então a gente vai chamar aqui super.destroy de super.destroy. Aí a gente vai colocar a gente vai precisar agora do módulo. Pronto, alert, ou melhor, message requiring message. Vamos chamar aqui w.message igual a... Opa, de novo não. Título. Pronto, agora é que eu estou criando as variáveis, certo? Então eu estou pegando um módulozinho e estou colocando aqui o título. Deixa eu ver. A mensagem e a função de callback. A função que vai ser chamada quando terminar, quando o indivíduo, a pessoa, o usuário, tocar na tela. Pronto, então ele deve chamar. Agora, quem é que chama esse cara? A gente tem que ir aqui na cena 1, na fase 1. Pronto, aqui eu não estava mostrando, quando ganhasse, mostrasse o para vencer e aqui o para perder. Pronto, a gente agora vai substituir ele pelas mensagens de alerta. Como ele está no mundo, a gente basta chamar aqui S1, porque a gente está nesse módulo da cena 1, ó. A gente está aqui nesse módulo, tá? A gente vai chamar o W. Sim, faltou colocar aqui w.message.init o W. Eu passo ele próprio para cá, do mesmo jeito que eu estou fazendo com esses. Com esses caras, com esse cara daqui também. Então, aqui as variáveis já existem e aqui vai ser a inicialização. Se você fizer isso daqui, se você alterar a ordem, aí vai ser um problema, porque ele vai tentar criar primeiro a janela sem ter essas variáveis
e aí vai dar problema, porque elas não existem. Agora elas existem e quando eu chamar elas vão poder ser usadas. E como é que eu estou trabalhando aqui na cena? Pronto, então eu chamo o meu mundo, chamo agora aqui o meu método, olha só ele. Meu método não, né? A minha função. E aqui eu vou passar S1 como o super, por quê? Porque é essa fase que tem que ser destruída. O título é Você perdeu. A mensagem Quer jogar de novo. E a função de callback é o que vai ser chamado quando perde, certo? Então, quando perder, eu vou querer que o jogo comece de novo do zero. Então, eu vou chamar esse método aqui. S1.w, né, o mundo, porque ele está lá. E aqui eu vou passar qual é o que ele vai destruir? O S1. Tá? Ou que ele vai passar o próprio S1. Certo? E não. Ele vai passar, ele vai chamar essa função. Pronto. Então aqui eu vou ter que chamar uma função F1 restart, tá? Eu preciso criar a função restart. Então function s1.restart. Por quê? Porque eu não posso colocar o mundo, não posso colocar parâmetros aqui. Então eu tenho que chamar a função para poder colocar, pronto, agora sim, s1.w, agora sim eu posso chamar esse cara, e aí agora eu posso passar qual é a tela que vai ser destruída. A tela que vai ser destruída é a da própria mensagem. Então, aqui tem dois Ws. Vai ser s1.w.message. Pronto. Então, quando eu chamar, vai ser esse carinha daqui que vai ser destruído, que vai ser toda essa mensagem. Ela destrói e aí ela recomeça do zero, certo? E agora eu vou copiar isso daqui. E cadê o ganhador? Aqui. Quando ganha, vai ser a função end. Aqui vai ser para a próxima fase, né? Então deixa eu ver o nome legal. Deixa eu ver. Next phase. Pronto. Porque a gente vai fazer a próxima fase ainda. Então, function s1.next phase. E agora eu vou colocar a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que vai ser para a próxima fase, né? Por enquanto a gente não tem próxima fase, mas aqui vai ser para a próxima cena. Então, quando eu for fazer aqui a próxima fase, aí como é que eu crio a próxima fase? Aqui vai ser a transição, aqui ele vai chamar o 2, por enquanto não tem, mas vai ser o 2, certo? Fase 2, cena 2, tá? E por enquanto ele só vai destruir, certo? Deixa eu colocar com pronto, aí a mensagem, você, parabéns, né? Parabéns.
Próxima fase. Pronto, você perdeu, parabéns. Eu acho que já está tudo certo. Vamos ver se tem algum erro para a gente corrigir. Vamos esperar que ele perder. Pronto, agora vamos corrigir, né? Na cena 1, Lua 104, função de destrói. Deixa eu ver, cena 1, linha 104. Deixa eu ver se foi isso daqui que eu coloquei aqui para ser o 2, né? Fase 2 eu não mudei aqui. Mas acho que não é isso não. Pronto, então o erro que estava acontecendo foi porque tinha aqui, ó. Estava errado o que eu coloquei. Troquei aqui. Destrói. Pronto. Vamos ver mais um outro erro aqui na cena 1. Lua 39. Lua 39. Pronto, aqui quando ele chama um evento de perder, comparando nil com o número. Pronto, foi porque eu esqueci de apagar, de remover. Tá vendo o problema que é? Pronto, vamos colocar aqui para remover. Remove. Vamos ver se tem mais um. Foi quase, tá um pouquinho errado aqui a tela. Eu nem coloquei uma corzinha. Deixa eu colocar aqui a cor. Set fill color. Vamos colocar gray. Vamos ver se vamos colocar 0. Como é cinza? 0.3, 0.3, 0.3. E aqui o tamanho tá errado alguma coisa. Pronto. Qual foi o problema? É que eu usei esses valores aqui, ó, 1 e 3, mas não era não. Eu quero esse tanto daqui de pedaços. Então é 8 por 10. E eu quero aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então é 4 por 10. Então isso aqui é o valor total da largura e da altura. Vamos lá corrigir isso. 8 por 10 e 4 por 10. Aqui, deixa eu ver, 4 por 10 na linha 4. E aqui o texto vai ser 32, que é um título. Aqui vai ser 5 por 10, que é a próxima linha. E aqui eu vou colocar 20. E aqui não é aqui é o centro, mas aqui eu não vou fazer a partir do centro. Aqui eu vou usar do tamanho. Então aqui é da altura.
Deixa eu ver. Agora como ficou. Pronto. Aqui, ó. Você perdeu, quer jogar de novo, tá? Então ficou até com um cinzinho e quando eu clico de novo ele volta para o começo. Aí vocês podem ver em casa, e em casa o jogo ele não vai. Assim, quando você ganha ele, você pode testar em casa. O jogo, quando ganha ele não vai mostrar a próxima fase, porque a gente não fez ainda a próxima fase. A próxima fase vai ser no próximo vídeo tutorial. E aí a gente vai ter essa cena 2, né? Cena 0 é a título, cena 1 é a primeira fase, cena 2 é a segunda fase. Aí a gente vai fazer ela, tá bem? Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.